Olá, turma! Espero que vocês estejam bem, tenham aproveitado para descansar um pouquinho. Hoje, nossa aula de arte, dia 3/8, livro do segundo bimestre, páginas 431 e 432, vamos falar sobre a fotografia, os gêneros de fotografia e a evolução, né, dessa técnica. Revolução na forma de olhar e mostrar o mundo. A palavra fotografia vem do grego e significa desenhar com luz. Ela é, em essência, a técnica de criar imagens por meio de uma exposição luminosa. Ela fixa a imagem em uma superfície sensível. A primeira fotografia, ela é reconhecida, remonta ao ano de 1826 e é atribuída ao francês Joseph. E, entretanto, ao longo dos anos, os conhecimentos de várias pessoas contribuíram com essa brilhante criação. A partir da criação da técnica da fotografia e a determinação de seus princípios fundamentais, muitas mudanças, né, ocorreram ao longo até chegar ao que temos hoje da fotografia colorida, né? Os avanços da tecnologia, eles estão aí até hoje crescendo, né? Cada vez a gente vê uma nova invenção, uma nova forma de fotografia. Hoje o celular, por exemplo, existem celulares com 3, 4 câmeras, né? Então, a tecnologia, ela favoreceu muito para o desenvolvimento dessa técnica da fotografia e principalmente em transformar a fotografia como uma expressão artística. Então, com a invenção da fotografia, o mundo passou por uma verdadeira revolução. Antes da fotografia existir, as coisas eram retratadas a partir de pinturas, de desenhos. Se contratava-se um artesão, um artista, né, um desenhista, um pintor, enfim, para poder registrar o momento, para poder ilustrar um fato histórico. Não tinha essa facilidade do clique, né? Esses processos, eles eram muito demorados, né? Porque levavam horas para se desenhar, para se retratar uma imagem. E sem contar que era muito mais caro também, né? Por conta dos materiais e a mão de obra. Atualmente, porém, a gravação de imagens ela ficou muito mais fácil. Afinal de contas, é só um clique, você ali tem, dependendo de um clique, pega várias imagens, né? Com apenas um clique de uma máquina fotográfica ou um toque no celular, em questão de segundo, tudo fica registrado. Entretanto, é importante a gente lembrar que a pintura, a escultura e a gravura, além de outras manifestações artísticas, elas não acabaram e nem foram esquecidas por conta da fotografia, né? A gente sabe que muito pelo contrário, a fotografia acabou se tornando mais uma expressão artística e sem contar que a fotografia ela favoreceu o desenvolvimento da arte, porque os artistas não precisavam mais ficar presos a serviços contratados para registrar uma festa, registrar uma paisagem, enfim. Então os artistas puderam fazer trabalhos mais livres e aí que vieram os grandes movimentos artísticos do século XX. Né? A fotografia ela é uma manifestação artística relativamente recente e também é muito importante, isto porque ela captura as cenas dos momentos vívidos do jeito que é, né? O artista, quando ele era contratado para pintar alguma paisagem, alguma cena, enfim, sempre ia um pouco da expressão daquele artista do jeito que ele enxergava. A fotografia não. A importância do registro com a fotografia é que ela captura aquela imagem do jeito que de fato é, né? Fotografar é uma arte que congela certos momentos, muitas vezes inesquecíveis, como aniversários, casamentos, viagens. Porém, começou a ser desenvolvida e praticada por cientistas, como físicos e químicos, que por meio de experimentos queriam descobrir uma forma de capturar a imagem que viam, criando registro dos momentos. Foi assim que com o tempo a fotografia começou a ser colorida, digital e rapidamente reproduzível. Aí nós temos a história da câmara escura, que a fotografia ela se desenvolveu, né, com o estudo da câmara escura, que é um processo de observação e captação de imagens bem antigo, tendo sido registrado lá na Grécia Antiga. Então, foi há muito tempo que foi se aprimorado durante o Renascimento, né? A câmera funciona de acordo com o princípio de uma caixa, ela é totalmente fechada e escura, né? Exceto por um buraquinho, um furinho por onde a luz passa. Através desse espaço que a luz passa por dentro da caixa, essa luz ela é projetada na parede
oposta ao furo a imagem que se capta de fora. Então, do jeito que está ilustrado aqui, olha. Aqui está a câmera, onde a luz passa, a imagem ela é refletida na parede, né? A câmera escura, né? O primeiro experimento. Através deste espaço, a luz passa para dentro da caixa, sendo projetada na parede. Essa técnica ela foi muito utilizada por pintores para traçar esboços de inúmeras pinturas. Por exemplo, o Leonardo da Vinci, durante o Renascimento, ele utilizou muito a câmera escura e aprimorou, inclusive, né? Na imagem anterior é possível perceber como funciona a câmera escura, nessa imagem aqui. A fotografia, ela desenvolveu-se com o estudo da câmera escura. Esse processo de observação e captação de imagens, ela é super antiga, né? Nós vimos que vem lá desde a Grécia. Então, ela funciona desse jeito aí que vocês estão vendo. Uma câmera aqui deve ter uma imagem. Depois eu mostro a imagem para vocês que eu peguei. Como é que é o processo? É bem interessante. Tem uma curiosidade aqui no livro de vocês. O Albert Einstein. Existem inúmeras fotografias famosas e conhecidas por todo mundo, algumas mais, outras menos, e em todas temos uma narrativa sobre a foto capturada. Foi o que ocorreu com o físico e teórico alemão, o Albert Einstein, após ser homenageado na ocasião de seu aniversário de 72 anos. Ele tinha aversão a se expor, né, de forma desnecessária, mas os fotógrafos naquela época, eles não, como hoje também, não perdiam a oportunidade de registrar o momento. Diante da perseguição dos fotógrafos, os repórteres que insistiram para que os cientistas fizessem uma pose para poder registrar, o Einstein, ele mostrou a língua para demonstrar sua insatisfação com o assédio em um momento inoportuno. A fotografia ficou famosa em todo mundo, ela é utilizada até hoje, né? O fotógrafo que fez a famosa foto foi o Arthur Sasse, e a foto foi publicada pela internet, pela International News Photos. Posteriormente, Einstein solicitou 9 cópias da fotografia para seu uso pessoal. Então, além do Nies, outro inventor também estudou os processos da fotografia, que foi o Louis Jacques, né? o Daguerre, que deu prosseguimento aos estudos e criou o daguerreótipo. O pintor inventou e conseguiu capturar imagens em menos tempo que o seu precursor, né? Que, por meio de um processo químico com chapa de cobre revestida de prata, posicionada no interior de uma câmera escura, que é essa daqui, nesse processo, as imagens elas eram gravadas por período indeterminado, ou seja, não desapareciam com facilidade. Então, aqui se colocava uma placa, né? A luz passava e com um processo químico aqui dentro, quando essa chapa de metal era retirada, você tinha a imagem. Não durava muito tempo, mas dava para registrar. As primeiras fotografias, elas eram pretas e brancas, né? Porque nós vimos o avanço da tecnologia foi um processo lento, então demorou um tempo para as fotos poderem serem coloridas, sendo necessário que os modelos ficassem alguns minutos parados, porque senão demorava um tempo para bater a foto. Então, não é igual agora, que você bate em menos de um segundo, né? Frações, você tem a fotografia. Antes se demorava mais um tempo. Também as fotografias elas não eram baratas e era uma atividade que apenas as classes mais altas podiam custear. Assim como contratar um artista também, né? Não era barato contratar um artista. E na época da fotografia, como era uma coisa que quase ninguém tinha, não era produzido em massa, igual é hoje, todo mundo pode comprar uma câmera. Então o custo era muito mais caro. Ter uma fotografia tinha que ser uma pessoa rica, de uma posição social elevada para se ter uma fotografia. Então, com o passar do tempo e o avanço da ciência e da tecnologia, a fotografia ganhou mais popularidade e possibilitou o fácil acesso, né, para as outras camadas da sociedade. Os avanços tecnológicos e fotografia na atualidade. A digitação do sistema fotográfico no final do século XX foi uma grande mudança para a área. A fotografia digital mudou os paradigmas do mundo fotográfico, minimizando custos, reduzindo etapas, acelerando processos. O que a gente viu que antes precisava de uma chapa de metal para poder esperar
a imagem, gravar ali, hoje em dia é tudo muito rápido, né? O aperfeiçoamento da tecnologia de produção de imagens digitais vem possibilitando o aumento do domínio das fotografias digitais por boa parte da população. Hoje, como nós vimos, é possível tirar fotos em diversos aparelhos. Praticamente todos os aparelhos fazem isso. A fotografia analógica é aquela que utiliza os meios não digitais. A analógica, elas precisam de filmes. Hoje em dia ainda se vende, mas não é tão produzido em massa como antigamente. Mas antigamente as máquinas precisavam usar uns rolinhos desses de filme, né, que se encaixava na máquina. E a Polaroid, ela até saía foto na hora, mas as outras câmeras analógicas, você tinha que mandar para um lugar específico, né, onde se revelava a foto. Eu acho que ainda existe um lugar ou outro que se revela. E aí você buscava depois de uns dias, porque tinha todo um processo químico para poder imprimir as fotos, revelar as fotos, né? Então, hoje nós temos a fotografia digital, que você imprime na hora de qualquer impressora. A foto ela é tirada de qualquer aparelho digital, né? E a partir de outros dispositivos a gente consegue imprimir sem todo aquele processo do quarto escuro para poder revelar as fotos. E ainda acontecia de fotos saírem queimadas, né? Porque na hora da revelação deu errado, então a imagem podia sair manchada. Agora na fotografia digital isso não acontece mais. Né? Sua criação facilitou o trabalho dos profissionais que precisam passar imagens com urgências para outras pessoas, como, por exemplo, os correspondentes de órgãos de imprensa que precisam transferir as imagens rápido para o jornal para poder publicar uma matéria, ou de um fotógrafo que fez algum evento e o seu cliente quer logo as fotos, enfim. Os aparelhos celulares são ótimas câmeras amadoras para o dia a dia, sendo utilizados para registrar momentos. Né? Hoje em dia você pode ser seu próprio fotógrafo, né? Nós temos a selfie aí para mostrar isso. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aula.